Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigo para mais um vídeo artigo. Hoje é quinta-feira, vamos lá, vamos falar de musculação e gasto energético aí. Você que deu uma queimada na bota aí durante as férias, foi para a praia, ou tá aí dando uma recalchutada, uma recuperada nas energias, provavelmente quando voltar vai ter que dar uma puxada mais forte. Então vamos falar de gasto energético durante a musculação. Achei um estudo muito bacana aqui para compartilhar com vocês. Está aqui o nosso estudo, um estudo publicado recentemente, 2021, falando sobre o comportamento do consumo de oxigênio, das concentrações de lactato e da energia pós-exercício, né, o tal do EPOC, durante o exercício de força, né, o Resistance Training. Galera, se liga, né? Resistance Training é o treinamento resistido, treinamento de força. Tá? Cuidado que o Google Tradutor traduz ele como treinamento de resistência. No Brasil, a gente chama de treinamento de resistência e treinamento aeróbico. Então, muito cuidado nas traduções. Né? Comparação entre três intensidades, estudo de Gustavo João do Brasil, muito bacana aqui da São Judas Tadeu. Deixa eu ver que tem um pessoal da China junto, do Espírito Santo, um grupo bastante grande aí que fez esse estudo aí. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho. A introdução não tem muito o que dizer, né? Mas aqui eles trazem a questão de entender como as cargas, as repetições, né, se comportam, né, e esse gasto energético durante esses diferentes procedimentos de treinamento. Tá? Então vamos lá, né? O que é a ideia? É ver o gasto energético medido em três tipos de treinamento. Já vou trazer para vocês os três protocolos. 15 sujeitos homens saudáveis, né? 12 meses de experiência na musculação, excluído caso tenha usado alguma coisinha e outros critérios, coisinha que eu chamo de esteroides anabolizantes, e critérios de inclusão saudáveis de forma geral. Tá? Aqui tem o desenho experimental, uma sessão de composição corporal e de um teste de um RM em todos os exercícios, o teste de avaliação de metabolismo basal, o gasto energético avaliado também, né? E depois as três sessões, né? Sempre com no mínimo 48 horas de intervalo, e aí com 8 exercícios, né? Supino, voador, agachamento, puxada alta, rosca bíceps, tríceps extensão, flexão de joelhos e abdominal, certo? Muito bem. Então, foram 6 visitas, tá? Os protocolos já vou trazer aqui para vocês, que foi avaliado daí o VO2, né? As concentrações de lactato, e a partir daí foi estimado o componente aeróbico e anaeróbico e o gasto energético, tanto durante a sessão como pós a sessão. Foi medido a avaliação corporal por meio de ultrassom, e aí o protocolo era o seguinte, eram esses 8 exercícios, o teste 1RM foi feito e refeito, isso é muito bacana e interessante. Muitos estudos não refazem teste 1RM, coisa que é um problema, porque a gente sabe que existe um efeito de aprendizado aí. O protocolo de baixa séries, né, baixa carga no caso, foi 2 séries de 15 repetições com 60% de 1RM. O intermediário foi 3 séries de 10 e o de alta carga foi de 5 séries de 6, com 90%. Então, observe que todos fizeram 30 repetições, dividido de formas diferentes, né? Séries de 15, de 10 ou de 6, ou foi usado 60%, ou 75% de 1RM, ou 90% de 1RM. Certo? 2 minutos de intervalo entre cada série e entre cada exercício, tá? Então já chama atenção para o seguinte, ó. Você tem aqui no protocolo de alta carga, você tem 5 séries por exercício. 5 vezes 8 são 40 séries. 40 séries vezes 2 minutos de intervalo são 80 minutos de descanso, tá? Se liga nessa informação. O outro grupo treinou 2 séries de 15. 2 séries vezes 8 são 16 séries, 2 minutos de intervalo, 32 minutos. Então, nós temos já um intervalo bem grande de diferente entre os dois grupos. Tempo de contração, 1,5 segundo para cada fase, concêntrica e excêntrica. Avaliado o lactato, VO2, e era isso. E foi calculado o volume total, né, de séries vezes repetições vezes a carga levantada. Certo? Estimativa do gasto energético foi multiplicado por cada litro de oxigênio por 5,05 calorias, que é o valor que se usa aí por recomendação. Muito bem, resultados. E aí, está inscrito no canal? Te inscreve no canal. Vamos ao que interessa. Veja bem,
A carga absoluta levantada, né? Lembra o volume total, que é uma variável que tem sido se utilizado muito para medir ganhos e outras coisas, que já falei em outros momentos aqui, foi de quase 10.000 na carga baixa, 15.000 na intermediária e 17.500 na alta carga. Então, todos fizeram 30 repetições. Obviamente, quem usou mais carga acabou usando um volume total maior. E essa diferença foi significativa, né? O grupo de baixa carga usou menos volume do que os outros dois. E os outros dois foram semelhantes, o de intermediário e alto. A duração da sessão. A sessão de baixa carga durou 44 minutos, lembra que eu falei para vocês? A intermediária 61 minutos, 1 hora, e a de alta carga durou 116 minutos, quase 2 horas. Eu fiz uma continha aqui, então olha só, se nós considerar 116 minutos como 100%, a carga intermediária durou 53% desses 100, né? E os 44 minutos representa 38, 40% da sessão. Então veja bem, você trabalhou com volume menor, só que você fez num tempo bem mais reduzido. Aqui você trabalhou com volume maior, só que com uma carga com um tempo bem maior. Muito bem. Quais foram os principais resultados, né? O principal resultado diz que a carga baixa... peraí, antes da discussão, vamos aqui. Outro dado importante, eu não falei ainda. Vamos lá. Falando em litros de oxigênio, né? Se gastou 56 na baixa carga, 71 na intermediária e 120 litros na carga alta, tá? Sendo que o componente aeróbico foi de 107 litros na carga alta. Gente, o que acontece aqui? Aqui nós temos o tempo de descanso entre as séries, que é somado, né? Você tem que somar esse tempo que tu está lá parado com o equipamento. Então você tem muita energia que foi gasta pelo fato desse cara estar lá parado, esperando ser avaliado, iniciar cada série. Então, nós temos aqui um gasto, um volume de oxigênio bastante aumentado no treino de alta carga. Por quê? Porque você tem uma sessão mais longa. Quando você vai para o gasto energético, então vamos lá, olha só. A sessão de baixa carga gastou apenas 300 calorias, mais ou menos, não chegou a 300. A sessão de intermediária gastou em torno de 380 calorias, né, durante a sessão toda. E o de alta carga gastou 600 calorias. Uau, olha só que tanto, né? Foram diferentes entre eles, todos os três foram diferentes. Meu Deus, fazer com alta carga eu gasto bem mais caloria. Mas claro, você ficou 2 horas na academia. O outro grupo ficou 44 minutos, ficou 40% da sessão. E você ficou 2 horas. Então, esse tempo que você ficou descansando, se você somasse esse tempo a mais no grupo que estava aqui de baixa carga, provavelmente nós teríamos valor parecido. Tu quer ver uma coisa? O que eles fizeram? Eles dividiram o gasto energético pelo tempo. E olha o que acontece daí. Acontece que o baixa carga, por minuto, gasta mais caloria, em torno de umas 7 calorias, aí, 6,5 calorias, comparado ao outro que gasta 5 por minuto. Então, baixas cargas, ela é mais efetiva, porque você trabalha com um volume razoável num tempo menor. Enquanto que no outro você trabalha com um volume bastante grande, mas você gasta bastante tempo descansando. Ah, professor, então o que é o melhor? Olha, em termos absolutos, se você tem 2 horas disponível, você fica 2 horas na academia treinando, que você vai gastar mais energia. Agora, se você quiser dar um ligeirão, se tiver pouco tempo, vale a pena usar cargas mais baixas e fazer mais repetições, porque por minuto você acaba gastando mais energia. Tá? Então, no início da discussão, ele meio que conclui o trabalho dele, dizendo assim, que os principais resultados mostraram que a série com altas cargas apresentam valores maiores de gasto energético, maior duração da sessão e maior contributo na parte de aeróbico, que são os intervalos. Né? Quando expresso por minuto, aí se inverte as coisas. As baixas cargas produzem um maior gasto energético. Tá? Então, gente, é por aí o caminho, né? Nós publicamos um artigo sobre gasto energético na musculação, eu vou botar o link dele aqui, se você quiser ler um pouquinho sobre o assunto.
onde assim, a gente sempre tem que ver volume total e tempo total da sessão. Se você gasta muito tempo descansando entre as séries, né? Obviamente que essa taxa que tu está lá de repouso, essa taxa que você está descansando, esse gasto energético que você tem durante a sessão vai ser somado. Seria a mesma coisa que você fazer uma sessão curta e ficar mais uma hora sentado na academia descansando para ser avaliado. Além do EPOC, né? Que o EPOC é o gasto posterior. Então, as coisas são muito parecidas quando você equipara volume e gasto energético, certo? Mas tá aí duas opções, aí você vai ver como você acha melhor. Tudo certo? Então, capricha no treinamento, volta a treinar, passou as férias aí, ó, tá aquele ficho. Quem ainda não foi para as férias, boas férias, curte lá, tá tudo certo, tudo de boa. Valeu, gente? Não te esquece, hein? Se inscreve no canal, faz teu comentário aí, quero saber o que tu acha, como é que faz para dar gastada. E não esquece, né? Só gastar caloria não adianta, né, gente? Dieta hipocalórica para quem quer dar uma queimada nos pneus. Senão, não adianta. Tá bom? Valeu, um abraço.